Olá, meus pupilos e pupilas, tudo bem? Vamos embarcar naquela viagem da interpretação dos textos? Pois é, as provas do CPA e do Enseja trabalham bem focada no texto. Por isso que a primeira aula que a gente vai ver hoje é a aula sobre interpretar textos, definição da linguagem, tipos de linguagem e a diferença principal entre a língua falada e a língua escrita, pois é o assunto mais recorrente na prova de vocês. Vamos nessa viagem? Vamos lá. O que é que o nosso aluno precisa para interpretar textos com qualidade? O primeiro passo é observar com atenção os verbos do enunciado. O que é que o verbo pede? Compreenda, anuncie, interprete, construa. Qual é a designação do seu enunciado? O mais importante do que observar os verbos do enunciado são os questionamentos. Se é para marcar a alternativa certa, se é para marcar a alternativa errada, se é para analisar a alternativa que está de acordo com o texto. Porque, na maioria dos contextos, ele pede que você analise aquilo que está no texto. E quando você analisa, você traz para o seu senso comum. Aí você cai no erro e marca aquilo que você acha correto de acordo com o que você compreende. Mas ele não quer isso. A sua prova quer que você observe os verbos do enunciado e faça o que ele está pedindo, de acordo com o que está no texto. Os questionamentos e os verbos são as partes mais importantes do seu texto. Trabalhar a intertextualidade. O que é que isso quer dizer? Quer que você analise os vários textos. Às vezes a prova traz um texto e uma imagem, que você tem que fazer a associação da imagem e do texto para trabalhar a sua questão. Agora, a gente vai ver na prática um exemplo de interpretação de uma questão do Enseja no ano de 2017, sobre Estatuto da Igualdade Racial. Ela dizia assim: sancionado em 2010, esse estatuto destina-se a garantir à população negra do país saúde, moradia, acesso à terra, ao esporte e ao lazer, além de ser instrumento usado no combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Se é étnico, tem a ver com a igualdade racial, não é isso? O Estatuto garante o financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra, e que podem subsidiar políticas públicas. Outra estruturada, instituída pelo Estatuto, é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é conhecido como SINAPI, para organizar e colocar em prática a implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas. Aí é o texto. Agora, olhe o que o enunciado pede. Um estatuto é um regulamento ou lei que rege um estado, uma sociedade, um estabelecimento e outras entidades. O Estatuto da Igualdade Racial tem como função. Qual é a função do Estatuto da Desigualdade Racial? Olha o que o verbo pede, tem como função. Então, observando o que o verbo do enunciado pede, como eu disse aqui para vocês, observar o verbo e o questionamento. Qual é o questionamento dessa questão? Qual a função desse estatuto? Primeiro, conceder privilégios a um grupo social. Ele está dando privilégio a pessoas que têm uma etnia diferente. Assegurar os direitos dos cidadãos, informar os deveres da população ou criar obrigações da
sociedade. Olha o que o texto da gente diz. Destina-se garantir a população negra, porque tem a ver com raça e etnia, e quem é a população que precisa se reafirmar de acordo com o texto? A população negra. Então, o que é que ele diz? Garante à população negra saúde, moradia, acesso à terra, ao esporte e ao lazer. Então, o que é que vocês dizem com relação a isso? Conceder privilégios a um grupo social, assegurar direitos aos cidadãos, informar os deveres da população ou criar obrigações para a sociedade? Exatamente isso mesmo que você pensou. Assegurar os direitos dos cidadãos, os principais direitos que eles precisam ter igual aos outros. Vamos seguindo em nossa viagem agora para compreender a definição de linguagem. A linguagem nada mais é do que todo sistema de signos que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos. Como podemos ver aqui, ele possui uma linguagem expressiva que está compactuando com todos os objetos que ele se movimenta. Eles estão se comunicando através da linguagem que os dois compreendem. Porque, através desses signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais, ela pode ser percebida pelos diversos órgãos do sentido, tanto pela visão, como pela audição, como pela fala. Então, a gente tem uma linguagem de forma sonora, gráfica ou gestual. Eu hoje estou utilizando a sonora, a gestual e a visual, que é essa que vocês estão observando aqui nos nossos slides passando. Ainda tem as mais complexas, que são as constituídas de todos os elementos. Essa imagem aqui traz um exemplo claro de linguagem. E para que é que serve a linguagem? Para a comunicação. A única função da linguagem é a comunicação. Nós, seres humanos, temos a linguagem sonora, gráfica ou gestual. Os animais têm outros tipos de linguagem. As abelhas, elas se comunicam através da dança. Os cachorros, eles se comunicam através dos latidos. E assim sucessivamente. Para que a gente consiga analisar os textos que vêm em nossa prova, a gente precisa compreender que existem diferentes tipos de linguagem. Quais são eles? A linguagem verbal, a não verbal e a mista. O que seria uma linguagem verbal? É aquela linguagem que vem escrita por meio de palavras, frases e parágrafos. E o que vem a ser uma linguagem não verbal? Uma linguagem que utiliza outros códigos que não é a palavra. Exemplos de linguagem verbal: carta, bilhete, texto, reportagem, entrevista, e-mail, chat. Cada um desses gêneros textuais a gente vai trabalhar em uma outra oportunidade, em uma outra aula. Hoje a gente precisa compreender que existe a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem não verbal, ela se exemplifica por meio de gestos, imagens, placas, fisionomias, semáforos, dança, mímica. E existe uma linguagem também chamada linguagem mista, que é aquela que a gente faz uma mistura da linguagem verbal com a não verbal. Quando a gente trabalha a linguagem, a gente precisa entender que a linguagem é utilizada para que haja comunicação. E quem são esses elementos que estão inclusos na comunicação? São os elementos da comunicação. Por quê? Porque a comunicação está associada à linguagem. E a linguagem é a interação. E elas se apresentam de maneira que haja transmissão da mensagem entre um emissor e um receptor.
A mensagem ela vai chegar através de um canal de comunicação para um emissor, para um receptor, e é enviada através de um emissor. Quem é o emissor? É o chamado também de locutor ou falante. É aquele que emite a mensagem para os interlocutores. E o receptor, por outra vez, é a pessoa que recebe essa mensagem. Vamos fazer uma viagem agora através da nossa charge, que traz uma grande diferença entre a língua falada e a língua escrita. A gente vai ver logo em seguida também essas principais diferenças. Aqui agora a gente vai analisar quem são os elementos da comunicação nesse discurso. Temos 2 quadrinhos. O primeiro quadrinho diz assim: eu sou o único da minha aula que não tem um celular. Me chamam de obsoleto. Pelo menos o vocabulário está aumentando. Quem é, no primeiro quadrinho, o nosso emissor? Exatamente isso que você está pensando. O garoto que está sendo chamado de obsoleto é o emissor. E o rapaz que está recebendo a mensagem emitida pelo garoto é o receptor. No segundo quadrinho, já temos uma diferença dos interlocutores do discurso, que é o emissor, o rapaz que está deitado, e o receptor é a senhora que está ao lado dele. Então, observe que mesmo num contexto único de comunicação, existe uma diferença entre língua falada e língua escrita, e dentro desse mesmo contexto de comunicação, a gente precisa estar atento quem são os interlocutores do discurso. Isso mesmo, interlocutores, as pessoas que estão envolvidas nesse discurso. Seguindo a nossa viagem, como eu prometi para vocês, a gente vai trazer aqui, nessa aula de hoje, algumas funcionalidades da língua falada e da língua escrita. Pois é, por quê? A língua falada é aquela que a gente usa na nossa oralidade. Ela tanto pode ser utilizada de maneira formal como de maneira informal. A língua escrita, ela não pode ser utilizada nos 2 contextos. A língua escrita, ela precisa seguir determinadas regras. Essas regras a gente vai ver na próxima aula. Hoje, vamos nos ater a processo de linguagem, onde a gente aprende a diferenciar a língua falada da língua escrita. Vamos continuar, meus pupilos e pupilas, nessa viagem. Lembre que as provas do CPA e do Enseja trazem bastante contexto comunicativo, por isso a gente trabalhou interpretação, tipos de linguagem, elementos da comunicação, e agora vamos fazer uma analogia entre língua falada e língua escrita. Vamos pensar numa viagem bem gostosa. A língua falada, ela é uma palavra sonora. Você fala, ele entende. A língua escrita não, ela só é gráfica. São palavras, frases que dependem de um contexto. Por isso, a língua falada ela tem a presença dos interlocutores. Quem foram os nossos interlocutores lá no quadrinho? O emissor, o menino, o receptor, o rapaz. No segundo quadrinho, o emissor, o rapaz, e a receptora, a moça. A língua escrita ela é mais objetiva, porque não é possível esquecer o interlocutor, embora os interlocutores não estão interagindo naquele momento. O escritor vai escrever em um momento e o leitor vai ler em outro momento. Eles não vão estar atrelados a um momento de comunicação, onde se não houver um entendimento, na língua falada, o interlocutor ele tem o direito de resposta, já na língua escrita não. Por isso a gente pode dizer que a língua falada ela ganha em vivacidade. Já a língua escrita ela é sintética. A língua falada ela é espontânea e imediata, por causa desse processo de interação. Eu falo, você me escuta, se você tiver dúvida, você pergunta. Ela pode utilizar as palavras coringas e as frases feitas, como eu chamo vocês. Vamos lá, meus pupilos e pupilas, prestem atenção. Então, isso é uma frase feita.
Já a língua escrita não permite isso. Por quê? Porque se você utilizar redundância, você tem que usar como recurso estilístico, que a gente vai usar lá nas funções e figuras de linguagem, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Guarde essa palavra. A língua falada, ela pode ser repetitiva e redundante. Eu posso te dizer a mesma coisa em todo momento, a todo contexto. Já a língua escrita, não. Ela tem uma comunicação unilateral. Ela ganha em permanência e perde na interação. Continuando aqui a nossa viagem na língua falada e na língua escrita, porque o português é lindo, a gente continua dizendo a língua falada, o contexto extralinguístico é importante. Por quê? Porque ela precisa ser compreendida naquela hora. Na língua escrita, ela já precisa de mais correção na elaboração das frases. Você precisa escrever de maneira adequada à gramática tradicional. A língua falada, ela permite que você prescinda das regras. Ela é expressiva, ela é espontânea. Já a língua escrita não, evita a improvisação, não usa recursos linguísticos, precisa de letras, palavras, frases, sinais de pontuação. Na língua falada, a informação é permeada de subjetividade e influenciada pelo interlocutor, como a gente já falou antes. A língua escrita não, ela é mais elaborada, tem que ter ausência de cacuetes linguísticos e vulgarismos. Brevemente, cacuete linguístico é você dizer aí no seu texto. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Aquilo que você utiliza como contexto de fala tradicional, de fala coloquial, de fala dinâmica, você não pode botar no seu texto escrito. Se você chega para seu colega e diz, e aí meu brother? Você não pode botar e aí meu brother no seu texto escrito. Por quê? Porque você vai estar cometendo cacuete linguístico e vulgarismo. A língua falada, ela precisa de recursos acústicos e extralinguísticos. Se a pessoa não fala e não ouve, o que ela usa? Os gestos. Ela não emite som, mas ela usa os gestos, que é a nossa Libras, língua brasileira de sinais. Mas ela não deixa de ser falada. A Libras é uma língua falada, porque ela utiliza os sinais para se comunicar. E esse entorno, ele envolve todo o seu físico, que é o corpo, e o psicológico. Já a língua escrita, não. O contexto extralinguístico não tem nenhuma importância, porque você precisa de um objeto. Se você estiver digitando um texto no seu e-mail, você vai precisar do computador e da atenção. Se você estiver escrevendo uma redação, você vai precisar do papel, da caneta e das ideias. Por quê? Porque ela precisa de elaboração de frase. Ok? Vamos recapitular? Hoje, na nossa aula, a gente falou sobre a interpretação de textos. A interpretação de textos pede que você analise o seu contexto, observando as palavras mais importantes do seu enunciado. Trouxemos também para você uma definição de linguagem, onde diz que a linguagem precisa de interação. Dentro dessa definição de linguagem, você aprendeu que existem tipos de linguagens diferentes. A linguagem que você escreve, a linguagem que você fala. E também trouxemos a diferença entre a língua falada e a língua escrita. Pois é, meu querido, preste bastante atenção, firme nessa aula e vamos seguir juntos nessa viagem. Logo em breve teremos aula nova para vocês. Um abraço e fique comigo!